Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Governo, gravado aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. A gente, com sede em Florianópolis, em Porto Alegre, seguimos em Porto Alegre conhecendo um pouco mais do estado, esse estado que está aqui em reconstrução desde as chuvas de maio. Eu sou o Bruno Reinaldo, sócio do Instituto Bertol, bem como da Russell Bedford, e tenho o prazer de ser o host deste episódio também com vocês. Pessoal, falando de governo, falando de política, nada mais importante do que a gente entender os bastidores, como que funciona também o papel de alguns tribunais, como no caso do Tribunal de Contas. Já conversamos com o presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina e agora na presença aqui do nosso amigo Edson Brum, natural de Rio Pardo, inclusive meu conterrâneo também, sou rio-pardense, graduado em Gestão de Recursos Humanos, Gestão Pública, com MBA em Ciência Política, Relação Institucional e Governamental, exerceu 5 mandatos como deputado estadual, tendo presidido a Assembleia Legislativa, bem como também a presidência do partido MDB. Foi secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado por 2 anos. Edson, muito obrigado. Eu sei que a tua agenda é muito corrida e para nós é um prazer te receber e mais uma vez a gente falar um pouco de governo, estamos em ano eleitoral, entender como é que está os nervos e os ânimos, sabendo que você agora está de uma cadeira diferente aí no Tribunal de Contas. Então, nosso conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, muito obrigado pela tua presença, seja bem-vindo. William, primeiro quero te agradecer o convite de participar com vocês. Acho importantíssimo a gente difundir ideias de melhorar a oportunidade ao cidadão conhecer mais as instituições, tanto administrativa como política, para que a gente possa, quem sabe, construir uma sociedade bem melhor. Correto, Edson. Eu acho que das ideologias que a gente tem, e conceito básico que a gente busca com o Papo de Governo é mostrar o lado positivo da política. E o teu nome para a política aqui do Estado do Rio Grande do Sul é muito relevante. O currículo, eu tenho certeza que eu deixei alguns pontos de fora do vasto currículo, e a ideia é que a gente poder mostrar para a sociedade, para os eleitores, inclusive agora a gente está falando aí das eleições, tanto do Legislativo quanto do Executivo Municipal, a importância que é ter um conhecimento aprofundado das situações e saber qual que é a escalada que tem do político também, seja ele na esfera dos seus mandatos, como também nas outras situações, como no caso da sua, agora como conselheiro. E Edson, se puder começar dizendo para nós como é que está sendo isso, o que te fez aí ter essa alteração, mudou, digamos aí o lado do balcão, contribuindo para o Estado, que é um dos papéis fundamentais, que uma delas, eu acredito que seja a fiscalização do Tribunal de Contas perante as contas públicas, enfim. Como é que foi para ti? O que te fez mudar hoje como conselheiro? Bom, primeiro dizer o seguinte, eu comecei minha vida pública como militante da juventude do MDB. Fui presidente da juventude, primeiro da coordenadoria, organizando a coordenadoria da juventude lá no Vale do Rio Pardo, depois participei como secretário-geral, fui eleito depois presidente da juventude estadual e presidi a Fundação de Recursos Humanos no governo Rigoto e concorri a deputado, 5 mandatos, e neste meio eu que venho da iniciativa privada, a família com indústria de imóveis estofados em Rio Pardo por mais de 55 anos, lojas. Então, eu já estava num lado do balcão que tem que correr atrás, no final do mês tem que pagar a folha, tem que pagar os compromissos com fornecedores, enfim, pagar impostos. Então, a gente conhece os dois lados do balcão. E eu senti uma necessidade de colaborar com a sociedade dessa maneira. E acabei concorrendo deputado estadual, tive a honra de ser eleito por 5 mandatos. Fui um deputado que nunca votou aumento de impostos, porque da maneira como estava sendo gerido o Estado, aumentar imposto era botar num buraco negro, ele ia sumir, desculpa a palavra, num buraco, ele ia sumir o dinheiro. E não é dessa maneira. Mas tu aumentar imposto por uma motivação que vai dar à sociedade gaúcha benefícios, ok, mas só para tapar furo do passado, como a gente diz, não. Então, eu tive um posicionamento muito forte em relação a isso, também trabalhando
a questão da boa gestão. Eu tive a oportunidade de ser presidente da Assembleia e fiz uma gestão austera, trazendo exemplos que aprendi com o meu pai, com a minha mãe e com a faculdade da vida no comércio e na indústria, para dentro do setor público. E deu resultado. Isso talvez chamou um pouco a atenção a questão do Tribunal de Contas, que dá para a gente colaborar, porque toda a transformação que a sociedade busca, ela se dá através do meio político, não tem outra maneira, não vai ser na baioneta. Então, pode ser ruim a democracia, mas não tem um sistema melhor ainda do que a democracia. Infelizmente, para os haters de internet, se tu não cumprir o processo, dar a cara a tapa, tu não vai conseguir fazer nada. Então não adianta ficar só lá discutindo, xingando nas redes sociais, que isso não muda, né? O que muda de fato é tu vir para frente e tu fazer acontecer de fato. Eu aproveito para convidar todos que gostam de estar sempre na rede social de se candidatarem. Escolha um partido político, porque a transformação se dá por um partido político. E algo que muitos criticam, o excesso de partidos, por um lado, facilita para esse tipo de pessoas. Pode escolher a linha onde se encaixar para ser candidato e colaborar com a sociedade. Tem muita gente que critica os políticos, criminaliza os políticos, uns por inveja, outros por ciúmes e outros por falta de coragem de ser candidato. Porque também tem que ter voto. E transparência. Transparência, nem seriedade e transparência. Porque tu acaba expondo a tua vida pessoal. Sem dúvida. Eu conheço gente que não concorre porque quando registra a candidatura, os teus bens se tornam públicos. Tu tem que declarar os bens. E tem gente que não concorre por isso. Tem gente que tem mais bens, tem medo de qualquer utilização. Não sabe se está bem alinhado com o leão, né? Então... Não só isso, mas com a violência da rua. Com risco. O risco, claro, de um sequestro ou de um roubo, de um assalto, alguma coisa. Tem disso. Então, tem que tirar o chapéu para quem é candidato, mesmo que não se eleja. No sentido de quis colaborar, se expôs, colocou a cara a tapa. Se colocou à disposição da sociedade. Exatamente. Então, e aí tem também, Willer, nós temos que discutir, a gente vê nas redes sociais, muita gente sendo fabricada pelas redes sociais, sendo rotulados de alguma coisa que não é, exatamente por falta de conhecimento. E nós não podemos cobrar. Se tu não ensinar o teu filho, tu não pode cobrar uma ação positiva em relação àquele assunto, se tu não ensinou ele. E eu acho que falta muito nas grades escolares, por exemplo, aí o pessoal que está nos assistindo vai descobrir a minha idade. Eu sou do SPB, né? Organização Social Política Brasileira, em moral e cívica. Que nem a minha mãe diz, tem que ter modos. Aí a moral e cívica, mas especialmente, e aí eu destaco a Organização Social Política Brasileira. Hoje eu converso com um jovem de 20 anos, 25 anos, é raro porque sabe a função. Qual é a função do vereador do município? Até onde ele pode ir? Qual é a competência dele? Qual é a função e a competência de um prefeito? Qual é a função do juiz de direito da comarca? Qual é a competência dele? Qual é a função do executivo, que é o prefeito? Até onde tu pode ir? A maioria das pessoas não tem esse conhecimento e eu não posso culpá-los por isso, se ninguém ensinou. Então, acho que tem uma falha, uma lacuna aí. Coincidência ou não, quando tinha essa cadeira, digamos, né, surgiu aí um político inquestionável, que dá para ver aqui pela sua carreira, né, todos conhecem aqui no estado do Rio Grande do Sul, e hoje a gente vê que as redes sociais informando políticos, às vezes mais vazios, que ficam mandato, né, e não ficam 5 mandatos. Sem fazer comparações esdrúxulas, mas o conhecimento lá na base pode fazer com que potenciais vereadores, chefes, lideranças, né, de partido, se conscientizem o caminho que deve ser para ter uma voz ativa, né, e sólida, diferente de hoje, que às vezes a gente só através de rede social acaba tendo dificuldade para que aconteça e, pelo contrário, acaba só mais poluindo, né, e prejudicando um pouco a política, a governança, etc. Tu sabe que, como o teu programa é Santa Catarina, mais, você está fixado em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tanto o Rio Grande do Sul como Santa Catarina, a gente pode dar exemplos de lideranças políticas que emergiram com conhecimento. Mas pegar o Valdir Colato, que foi deputado por muitos anos no estado de Santa Catarina, ou pegar o Erneus, que hoje é presidente do Tribunal de Contas do Estado, foi deputado por 5 mandatos. Tem um episódio com o Erneus também, Erneus Nadal, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.
acompanhar. Mas pegar esse pessoal, tu vai ver que é um pessoal que tem um conhecimento maior. Aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos um exemplo gigantesco. Nós temos, porque ele ainda milita, não é mais senador, mas o senador Pedro Simon é um cara de um conhecimento extraordinário e que sempre tentou levar esse conhecimento para a sociedade. E um exemplo claro, tem outros tantos nomes de vários partidos políticos. Eu fui colega, por exemplo, do Jair Soares. Nós éramos adversário político no passado, mas fui colega dele. É um cara exemplar para nós. Eu tenho o maior respeito aí por vários políticos de várias matizes ideológicas, mas que sempre deram um bom exemplo, respeitando, inclusive, o contraditório, quem pensa diferente. E isso me parece que, nas últimas 2 eleições, parece que se distanciou um pouco. Tanto que eu vejo alguns de direita, quando questionado ou sabedor de que o outro não pensa como ele, já taxa de comunista, como alguns da esquerda taxam de fascista. Para um pouquinho, eu posso pensar diferente de ti. A democracia, para isso, nós lutamos para a democracia. Nós lutamos para expressar o nosso pensamento e não para se xingar, para achar que... vamos ser franco aqui. O governo Lula teve problema no passado? Sim. Mas teve muita coisa boa? Sim. O governo Bolsonaro teve problema? Teve. Também teve muito problema. Teve coisa boa? Também teve. Agora eu voto com a minha consciência, com aquilo que eu acho que é melhor. Né? E tem outras alternativas. Não dá para o pessoal achar que é só esquerda e direita. Né? Nós temos o centro, né? Nós temos um centro-direita, temos o centro-esquerda, né? A social-democracia. Nós temos alternativas e nós hoje, no Brasil, nós estamos colhendo frutos que foram plantados pelo centro-esquerda. Tu vai olhar lá o governo Fernando Henrique. Inclusive as questões de programas sociais, como o Bolsa Família, iniciou lá no Fernando Henrique. Né? A questão da universalização da universidade, tentando fazer com que a universidade chegasse mais. Claro que outros governos depois aprofundaram mais e outros menos. Né? Mas deram uma certa continuidade. Exatamente. Um Estado, começou com o presidente Fernando Henrique, por exemplo, um Estado necessário. Não um Estado mínimo, que é o que a direita prega, né? Só que é o seguinte, aí prega o Estado mínimo, quando aperta, dá uma crise, quer que o governo socorra, aí vira socialista. Não, né? Um Estado máximo, como alguns defendem. Então, acho que não, acho que nós temos que ter um Estado necessário, que dê a condição para o cidadão, oportunize ao cidadão crescer na vida, né? Trabalhar, gerar renda, riquezas, e isso em todas as áreas. Se nós olharmos o Rio Grande do Sul e o Brasil é avançadíssimo, por exemplo, na área agrícola e na pecuária. Nós, em 1978, nós éramos importadores de alimentos. Hoje, para cada 4 refeições servidas no mundo, uma é produzida no Brasil. Então, nós temos, e nós produzimos quantidade com eficiência, com tecnologia, com inovação. O Rio Grande do Sul tem as indústrias, por exemplo, de máquinas, que são avançadíssimas no mundo em relação a isso, para citar na área do setor primário. Mas nós temos, o próprio Rio Grande do Sul tem, na área aeroespacial, nós temos empresas aqui importantíssimas. O próprio governador Eduardo Leite, que continuou as reformas do Sartori, e por isso a situação do Rio Grande do Sul, na minha opinião, melhorou, porque o Sartori teve a coragem de expor as mazelas do Estado, os erros cometidos, com isso se prejudicou politicamente, mas colocou isso para a sociedade. Acho que é um grande legado do Sartori. E um legado que o governador Eduardo Leite vai deixar é o fato de ele ter continuado as reformas. E o que nós enfrentamos no ano passado, em setembro do ano passado, naquela chuvarada que liquidou com o Vale do Taquari, e agora em maio, por exemplo, o Estado não atrasou salários, por quê? Porque estava bem administrado, tinha reservas. Senão, caiu a arrecadação no mês de maio 70%. Absurdamente. Aí mês de junho, julho, até tu recuperar, isso porque estavam fazendo boas gestões, fizeram boas gestões. Isso cabe também aos prefeitos, cabe aos governadores. Bom, esse é um trabalho político-administrativo. E nós, no Tribunal de Contas, o que a gente faz? Fiscaliza as contas. E aí, desde as câmaras de vereadores,
das prefeituras, do governo do estado, das suas secretarias, suas autarquias, das suas fundações, também as autarquias e fundações municipais, que as pessoas não se dão conta, mas nós temos municípios que têm empresas públicas municipais, nós temos municípios que têm fundações. Muitas fundações, Então, hospitalares, inclusive, que acreditam que é hospital, mas não, uma fundação hospitalar. Tem de várias áreas. Por exemplo, pega o município de Carazinho, é geradora de energia. Tem uma empresa geradora de energia em Carazinho, produz energia para o município e ainda vende. Faz caixa para a prefeitura. Aí nós temos também a Comusa em Novo Hamburgo e também em Caxias do Sul, que é a Companhia Municipal de Saneamento Básico. E aí, DEMAI aqui em Porto Alegre, outras tantas, né? Eu estou citando isso, e isso todas são fiscalizadas, auditadas pelo tribunal. Então, eu estou lá faz 2 anos, é diferente. No início, tu fez uma abertura colocando a questão, como é que eu estou levando essa questão política, administrativa. Eu não posso fazer, eu estou desfiliado por uma questão legal de partidos políticos, eu não posso ser filiado, eu não posso participar de campanhas, eu não estou fazendo, e se me dá vontade, claro que me dá. Imagina, 30 anos nesse negócio aí, da coceirinha, que ele diz lá. De 2 em 2 anos. E é recente, ainda eu tenho muitos amigos que estão nos mandatos, estão indo para a reeleição, outros que estão querendo voltar para o mandato, outros amigos que vão participar pela primeira vez de eleições agora, em outubro. Então, claro que eu tenho vontade de ajudar todos, mas eu não posso, por questão legal. Mas nem já utilizando o conceito de conselheiro, né, que no final das contas, mas como pessoa, né, um pouco alguma cientista político, né, querendo ou não, está falando de 30 anos de faculdade, né, na prática de vida política, né? Então não é pouca coisa. E dá vontade. Se tu me dissesse assim, tu teria vontade de voltar? Sim. Tu teria vontade de permanecer? Sim. Aí eu vou te dar a diferença. Um deputado estadual, para se reeleger várias vezes, como aconteceu comigo, e tem vários da Assembleia, é porque trabalham muito. E aí, correção da minha fala, né? A gente fala de 2 em 2 anos te dá vontade? Não, né? Porque não é só uma questão de 2 em 2 anos. Porque o político que é reeleito, ele não trabalha só 2 em 2 anos. Ele é permanente. Eu fazia, em média, 9 mil quilômetros por mês, dentro do estado do Rio Grande do Sul. Média, 9 mil. E o parlamentar do meu estilo, que recebia votos em mais de 400 municípios, ele tem que voltar às bases. Então, na última eleição, 439 municípios. Eu fui mais votado, por exemplo, em Mampituba, várias vezes, em Aceguá, em Barra do Guarita. Então, nessa distância, no contorno do Rio Grande. Então, tu tinha que ir. Então, hoje eu olho o Edilson, que é meu irmão, o Edilson Brum, que é deputado, eu olho o roteiro dele do final de semana, já canso. Porque eu sempre fazia aquilo. Então, quando tu começa a pensar nisso... E tu acaba abdicando, né? Porque quando a gente começou a falar no início, tem que se colocar à disposição, não é só pegar, ir pro Instagram, ou LinkedIn, sei lá, a rede social que for, e fazer um reels ali e falar, vota em mim. Não, né? É um trabalho contínuo e querendo ou não, até depois eu queria saber de ti a diferença, né, de como é que era feita a política antes para agora, porque a rede social mudou, né? Tem muitos candidatos que são até estratégico, né? Inclusive deputado federal, que é muito bem votado, mas no dia a dia parece que a porta do gabinete não abre muito e também não vai muito para a estrada. Então, como muda muito, né, isso, né? Mas não dá para a gente deixar de lado de estar próximo da população, sem ser da rede social. Estou falando do offline, né? Que é a minha primeira rodar a estrada. A minha primeira eleição, para você ter ideia, o voto era impresso no papel nas pequenas cidades e nas maiores foi o experimento da urna. Eu comecei a fazer campanhas políticas quando não tinha celular. E eu fico pensando hoje como é que a gente fazia. Mapa, um porta-luva do carro, para chegar na cidade, procurar o líder lá, buscar a liderança, ou aí participar de uma reunião na cooperativa, no sindicato, na prefeitura, onde for. É tudo diferente. Hoje tem uma facilidade por um lado e uma dificuldade por outro. Porque além de tu tem que estar presente, e eu ainda não vi, nós temos um exemplo aqui no estado, do deputado federal, que foi meu colega estadual e depois foi federal, que é o Marcelo, por exemplo, ele baixou mais de 100 mil votos da eleição passada para a última. Então, se tu não entregar
e se não tiver presença no município, tu não vai fazer voto. Tu até faz uma vez. E tu tem Mas uma, duas manter vezes, é difícil. E tem um outro detalhe. Tu tem a rede social, as mídias sociais, o que acontece com ela? Tu não tinha antes. Tu tem que continuar fazendo o que tu fazia e mais as mídias. Então tá mais intenso ainda. Não é bom, né? É isso aí. Tu pega, por exemplo, um deputado, o Edilson me contou que fez 6 dias de roteiro, 43 municípios, e ele fez mais de 240 vídeos de candidatos a prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Ou seja, além da estrada, fez mais um material. E isso todos estão fazendo. Se tu for lá falar com inúmeros deputados, se tu for falar com o Zanquim, se tu for falar com o Adolfo Brito, que é presidente da Assembleia, se tu for falar com o deputado federal, mais ainda. Eles estão fazendo tudo isso. Todos eles. Se for falar inclusive os que não são deputados hoje, que nem o Edgar Preto, que foi meu colega, concorreu ao governo, está fora hoje de mandato, ele também está fazendo isso nos finais de semana para se manter vivo. Tu acredita que diante disso, dessa modernização, desse complemento, né, da agenda do candidato ou do político já eleito, ficou mais difícil? Como que tu pensa? Ficou. Perto do que era, né? Ficou. E tem algumas coisas que tem que fazer o equilíbrio também no teu gabinete. Eu sempre tive um gabinete associado entre a técnica e a política. Então, por exemplo, eu tinha dentro do meu gabinete professor, advogado, agrônomo, biólogo, porque tratava de assuntos desta área. E isso talvez tenha sido o sucesso do meu mandato. Porque quando eu chegava nos municípios, eles me conheciam por ter feito a defesa de uma ou outra coisa de interesse deles. Por exemplo, se eu fosse no CDL, na ação comercial, o Edson nunca votou aumentar impostos. Isso interessa nessa classe. Mas, por exemplo, na discussão do Código Florestal, eu sempre fui muito ativo, porque eu tinha agrônomo e biólogo dentro do meu gabinete que me orientavam. Então, isso é que nem na vida. É uma coisa que eu digo para os meus filhos, tenho um filho de 21, outro de 24 anos, a profissão que eles escolherem, eles têm que estudar mais que os outros para ganhar mais que os outros. Eles vão ser mais um no mercado. Isso serve para qualquer um? Para qualquer profissão. Qualquer uma pessoa. Tu quer ganhar um pouquinho mais, vai estudar um pouquinho mais. Não acha porque é filho do ciclano ou porque é amigo do Beltrano que tu vai ganhar mais numa empresa ou outra. Tu pode ganhar a oportunidade, mas tu não te mantém nela se tu não tiver conhecimento. E o mercado está muito disputado. E muita gente estudando. Então, se tu não fizer isso, também tu fica para trás. Então, tu não pode ser a média. A gente brinca que a gente não pode ser japonês, tudo igual. Eu estudo um pouquinho mais para botar a cabeça para fora. E isso serve para o dia a dia de cada um. Exemplo, a gente tem exemplos múltiplos aí. Mas voltando à questão do Tribunal de Contas, o tribunal, eu acabo zarando votos em torno de 2.200 por ano. É muito pesado. Por que isso? Além das contas, e como é que funciona? É por sorteio. Este ano, vamos imaginar que... Pois os temas, né? O Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, ele faz, por exemplo, por município. Então, o município é sorteado todo o início de ano, municípios diferentes. Eu nunca vou ser o relator de contas 2 anos seguidos do mesmo município. E também as estatais. Se esse ano eu fui de DEMAI, eu não serei o ano que vem. Se eu fui do Banrisul, não seria ano que vem. E essas contas todas são auditadas pelo tribunal e chega ao gabinete. O Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul é muito qualificado, pessoal, entre advogados, contadores, economistas, engenheiros, que fazem as conferências das obras. Então, muita gente qualificadíssima no Tribunal de Contas e fazem um excepcional trabalho. E isso nos auxilia bastante para que a gente possa tomar a posição em julgar, não só exarar votos, os relatórios, mas também votar no pleno, nas câmaras, porque o Tribunal de Contas também dá oportunidade para o ordenador de despesa. Nós temos a primeira e a segunda câmara e o pleno. Então ele pode recorrer, pode, se não concorda, como na justiça, começa na justiça comum, TJ e Supremo. Sim, tem os níveis. Então tu pode fazer isso. Então é um trabalho mais técnico, aí tu esquece essa coisa de estar junto, tu tem que olhar em números, se seguir
a Constituição, legislação, não tem como fazer nada que não seja dentro da legislação, não tem vontade. Lá é número, é matemática. Lá tu tem que gastar tantos por cento com saúde, tantos milhões tu tem que gastar. Se não gastou, começa os apontamentos. Lá, e aí o tribunal tem... E se gastou com base em quais contratos, se estava em conformidade, não conformidade. Tudo. E aí o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul ele tem vários robôs. Hoje a inteligência artificial usada por nós... Isso que eu ia te comentar, te perguntar, como é que está a tecnologia? Nós temos uma diretoria de TI muito forte, muito eficiente. Nós temos robôs, por exemplo, tu licita com, tu vai comprar esse copo aqui, vai comprar para as escolas lá do teu município, precisa de 500 copos. Ele faz um edital, coloca lá, preço de referência para o copo R$10. O Licitacom cruza imediatamente, instantaneamente. Não, mas no mercado estão vendendo por 6. Por que estão botando com preço de referência 10? Vai um aviso para o prefeito, o coordenador de despesa, para ele reduzir, na hora. Isso vai barateando o custo. A sociedade vai ganhando com isso, vai sobrando dinheiro para outras coisas. Isso no edital. Isso já no edital. Hoje, um prefeito, para ser condenado pelo Tribunal de Contas, ele tem que ser muito ruim, assessoria, e aí tem um detalhe, a assessoria jurídica tem que se qualificar, os procuradores municipais sempre. Quando tem os cursos de tribunal, eles têm que participar, eles têm que ir na universidade também se qualificar para poder estar atualizados, tá? Porque a legislação lá muda muito. E o tribunal não tem um papel só de fiscalizar, ele tem um papel preventivo, que nem você comentou no edital. Então, assim, a assessoria que a gente falou tem que ser muito ruim, porque o tribunal está ali para tirar as dúvidas. Né? Eu vou lançar um edital, estou com dúvida, falo com o tribunal. Vai no tribunal. O tribunal mudou de uns anos para cá, ele não era assim. Hoje não. Hoje ele orienta muito, ele está à disposição. Eu, especialmente, estou defendendo a criação de câmaras de conciliação dentro do tribunal. Deu um problema na prefeitura. Tu nota que não é por maldade e malandragem. Às vezes é por falta de qualidade em quem foi fazer o edital, quem foi fazer o contrato, ignorância, quem fez a fiscalização, quem fez a conferência. Então, também dá para, fazer uma câmara... O anseio de resolver o problema, da emergência da situação, às vezes acaba... Existe um grande problema do cidadão que está administrando uma prefeitura. Agora, essas coisas que aconteceram em maio, ou ele salva vidas, ou ele vai ser notificado pelo tribunal, ou ele vai salvar vidas. E aí, então, tu tem que ter essa compreensão do momento, tudo, a excepcionalidade. Então, são coisas que a gente... Entender o sistema, né? Entender o sistema. E ser político no seu conceito mais ideológico, né? Que é conseguir lidar com todas as partes, né? Com a necessidade, mas ao mesmo tempo com o sistema, e fazer com que aquilo se comunique. Né? E dê celeridade no processo. Até, antes de trazer uma curiosidade, a Russell Bedford, a gente faz um papel até muito semelhante, porque a gente faz auditoria de contas, né, de contabilidade das empresas, sejam elas privadas, sejam públicas. A parte de fiscalização de obras, a gente acaba atuando também, porque às vezes tem uma obra que eu acabo terceirizando integralmente, aqui foi no mercado privado, para uma empreiteira, né, mas eu não estou acompanhando o qualitativo, só o quantitativo. A empresa não entrega o que foi contratado. Aí às vezes só cumpre o prazo, mas não entrega a qualidade. Ou entrega a qualidade, mas não entrega no prazo. Então a gente acaba entrando, né? E como também, muitas vezes até em apoio ao tribunal, porque a gente faz a auditoria, né, para as estatais, enfim, que a gente é contratado por elas, para que já possa filtrar e que minimize os problemas, né? Então a gente tem um papel muito similar ao Tribunal de Contas, que é apoiar, né, o gestor, seja um gestor privado, seja um gestor público também, que tem que respeitar os processos, tem que respeitar o compliance daquele sistema, né, que tem um arcabouço de legislação que ele tem que ser cumprido. Então, a gente também tem essa característica que é muito, muito similar aí no processo, né, de rotina do nosso dia a dia. Isso é mais barato, né? O papel que o tribunal faz ajuda com que as pessoas recebam um serviço de maior qualidade, né? E em maior quantidade também. Exatamente a fiscalização. Que hoje tu pega o Tribunal de Contas, ele vai lá e perfura o asfalto que foi feito na rua e vê quantos centímetros tem. Se a emulsão asfáltica foi aquela contratada, não adianta o cara botar mais brita do que asfalto, que é mais barata a brita, depois esfarelar o asfalto. Exatamente. Então, hoje o tribunal tem condições de examinar isso, tem equipamentos.
Tem equipamento de raio-x que olha dentro de uma área, do concreto, vê se realmente tem ferro lá dentro. Não é? Então, hoje é o raio-x. Então, hoje tem tecnologias avançadíssimas, não só no cruzamento de dados, como a gente faz com o Citacom e outros instrumentos que o tribunal tem, mas também nessa questão física, a engenharia que hoje o tribunal tem, e isso é para entregar melhores serviços e entregar qualidade também dos produtos comprados pelo setor público do qual a gente fiscaliza. E quando eu vejo empresas contratando esse tipo de auditoria, tem que aplaudir, porque ela quer exatamente ser cada macaco no seu galho, entendeu? Quer fazer uma campanha, pega um publicitário da área, que ele vai saber mais do que... Prestação de contas, né? Vai entender como angariar fundos, porque a gente vem falando, inclusive, no Instituto, a gente tem um e-book, né, político, que a gente reforça, né? Cuidado até para receber, até para fazer doação, tu quer ajudar teu candidato, daqui a pouco tu faz uma doação de forma equivocada, não faz no CNPJ, tu tá atrapalhando, né? Em vez de estar ajudando. Então, muito disso. Tem que estar muito bem assessorado, né? A gente está caminhando pro final. Inclusive, uma das perguntas, a pergunta que eu tenho para te fazer, para encerrar, tem a ver com isso que tu comentou agora. O que você diria para esse político novo, né? Ou, quando eu falo novo, não é só o que está indo para a primeira candidatura, né? Mas também utilizando aqui mais a caráter pessoal, tá? A gente já passou aqui Jorge Bornhausen, né? De Santa Catarina, falou Pedro Simon, lembrei dele, foi inclusive nosso entrevistado em Santa Catarina. Hoje ele vem aconselhando muitos políticos, vem preocupado, inclusive, com a situação do Brasil. Até tu falou antes das eleições, né, quando o Bolsonaro, o Lula veio a ser presidente, ele comenta que não foi o Lula que ganhou, foi o Bolsonaro que perdeu, porque o Brasil está tão polarizado. Então o Bolsonaro que acabou perdendo e não o Lula que acabou ganhando, porque fez muita coisa que talvez não deveria ter sido feita, inclusive na época da pandemia, dentre outras situações. Então ele é um pouco desacreditado, foi até mais contundente que tu em alguns pontos quanto à política que a gente vive hoje. Mas para que a gente possa ter uma boa política, e aí eu vou te trazer um outro episódio que a gente teve aqui, foi com o meu dentista. Ele é candidato, primeiro se candidatou porque falou, William, eu vejo que a gente questiona tanto os políticos que estão na atualidade, mas a gente não está se colocando à disposição. Então eu acho que eu tenho uma vida profissional bem estruturada, uma vida pessoal bem estruturada, financeira bem estruturada, e eu acho que agora eu estou pronto para me colocar à disposição da sociedade, porque eu acho que eu tenho coisas positivas para fazer e não só ficar falando, né, através das redes sociais. Então, um apanhado de tudo que a gente falou aqui, que conselho que tu daria para esse novo político, para esse político que às vezes fica só nas redes sociais, ou para aquela pessoa que não vai se colocar à disposição, mas que talvez, estando à disposição é melhor, né? Você que pegou cenários, como você comentou, pegou a transação na urna, né? Voto em cédula para urna eletrônica, até hoje que a gente vê essa pulverização. Conselho que você daria para que, de fato, quem sabe ser um político que também seja reeleito 5 vezes, né? Tenha 5 mandatos, 4 reeleições, 5 mandatos, como foi o teu caso? Primeiro, não, se você quer entrar na política, saiba que tu não vai ganhar dinheiro na política. Ninguém enriquece na política, a não ser que tu queira ser safado mesmo. Que não é o objetivo. Então, quando você entra na política é para fazer transformação, ajudar um setor, uma classe, ou uma região. Então é importante a participação de todos na política. É de aplaudir a iniciativa do teu dentista, não sei nem quem é o candidato, mas é de aplaudir porque ele está estabilizado e se colocando à disposição para ajudar a sociedade. Então, para esse tipo de gente que venha para qualificar, não para ser mais um. E se achar que vai ganhar dinheiro na política, não entra. Não tem espaço mais para isso. A inteligência artificial, a tecnologia, a inovação está ajudando os tribunais. O chapéu do Tribunal de Contas colocado e dando a dica. Então, estão pegando, não tem mais, tanto que está aí. O número de cassações no país vem aumentando a cada mandato que passa, a cada período que passa, exatamente porque os tribunais de contas estão trabalhando muito nos estados, e também tem o Tribunal de Contas da União. E aqueles que vêm para o legislativo, que para mim é muito prazeroso poder
trabalhar no legislativo tenha consciência que o poder legislativo, o deputado, ele não faz estrada, ele não faz hospital. Ele pode trabalhar o orçamento para ter mais recurso para a saúde, mais recurso para as estradas, mais recurso para a industrialização do Estado, mais recurso para o desenvolvimento agrário, para a agricultura, para a pecuária, o que for. Tu trabalha. O papel do vereador, o papel do deputado estadual, o papel do deputado federal é fazer leis, aprimorar as leis e fiscalizá-las para que seja executado. Este é o papel. Fora disso, meu irmão, vai ter uma decepção se vier para o meio político. Por isso tem que vir com muita tranquilidade naquele sentido de ajudar, colaborar com a sociedade, se doar um pouco para a sociedade, porque é muito fácil cobrar. Muito fácil cobrar, mas eu quero ver fazer. Então tem que ir para lá e tem muita dificuldade para fazer. Eu tive temas que eu discuti no parlamento que eu não consegui implementar, não consegui aprovar, porque parte da sociedade representada por outros parlamentares não queriam, porque a gente representa parte da sociedade. Então não estavam de acordo com aquilo que eu estava pensando. Bom, tentei, era parte da sociedade pensava que nem eu, parte maior não pensava, isso é a democracia. Mas para aqueles que vêm para o parlamento e aqueles que vêm para o executivo, ser prefeito, ser governador, ser secretário municipal, secretário de Estado, não é brincadeira, não é para qualquer um e tem muita responsabilidade. E é importante que saibam que tem fiscalização, tem quem oriente e ajude, como o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, mas também tem muita fiscalização do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, tem fiscalização da oposição, tem controles, os controles, o sistema de controle no Brasil não é só Tribunal de Contas, tem também o Ministério Público, são controles externos, então tem que ter consciência disso tudo. Mas vale a pena fazer política, é honroso fazer política, a gente transforma, a gente ajuda a sociedade através da política. Perfeito, muito obrigado. Pessoal, então reforçando em especial aqui a observação sobre o legislativo, cuidado, em especial o legislativo municipal. Muitas vezes a gente vota por afinidade pessoal. Depois vai na Câmara de Vereadores do seu município, pode não passar projeto, porque os ideais do seu candidato, do seu amigo, do seu próximo, ou de repente que te fez algum favor aqui ou outro ali, tu acabou votando por esse tipo de situação, pode prejudicar nos projetos, porque que nem o Edson comentou agora, às vezes, se ele não defende algo que é coerente para a maioria, não vai ter um consenso de projeto, não vai ser aprovado. Então, cuidem quando vocês elegerem alguém para o legislativo, porque precisa do apoio da sua maioria. Entenda qual que é a sociedade que você se insere, o que a tua sociedade precisa, e aí sim você entende qual que é o projeto que ele defende e você vai para a urna e faz o seu voto. Mais uma vez, lembrem, não adianta 4 anos de remorso se naquele dia da urna você se arrepender do que você fez. Então, e na urna que é feita a diferença, não é na internet, é na urna que a gente pode fazer. Então aproveitem, as eleições municipais estão aí e eu conto com um voto consciente de todos vocês também. Muito obrigado, pessoal, até uma próxima. Edson, mais uma vez, obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu tempo e sucesso. Obrigado. Valeu, tchau, tchau.